Oi pessoas, como estão vocês? Vamos gravar mais uma tag? Essa é a tag sobre minha faculdade. Então vamos lá. Qual o seu curso de graduação? Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado. 2. Quantos períodos ele tem e em qual você está? Ele tem 10 períodos, sendo que são os 3 primeiros anos. Você tem o núcleo básico, ou seja, você vai fazer todas as matérias relacionadas com a biologia, anatomia, botânica, zoologia, etc. Aí, nos 2 últimos anos, né, o 4º e 5º ano, você pode decidir por bacharelado, ou pela licenciatura, ou por ambos. As matérias da licenciatura, você tem a parte mais pedagógica, algumas matérias relacionadas mais à parte pedagógica. E daí você vai fazer prática em docência e eu trabalho de conclusão de curso, né, na área. E na parte de bacharelado, no meu caso, tem a opção da parte de biodiversidade ou de molecular. Aí você faz as matérias mais relacionadas com a área que você quer atuar dentro dessas duas possibilidades. Em que período eu estou? Eu já terminei, na verdade, tudo que eu precisava, toda a carga horária que eu precisava para o bacharelado, mas eu ainda tô fazendo minha monografia. A única coisa que falta para terminar o bacharelado é apresentar minha monografia, que eu vou fazer agora nesse primeiro semestre de 2015. A licenciatura, eu estou oficialmente no 9º período. Mas, se você for considerar todos os períodos do curso, eu estaria no 11º. Só um pouquinho, para eu ler direito aqui. Antes de escolher este curso, você pesquisou sobre o mercado de trabalho e o piso salarial? Na verdade, não muito, porque é o que eu queria fazer e pronto, independente do que tem para fazer. E eu sempre soube que biólogo teria 2 possibilidades. Vocês poderiam parar de soltar foguete. Eu odeio foguete, independente da situação. Mas enfim, eu já sabia as possibilidades do biólogo, que é ser professor de ciências e biologia, que ganha pouco, todo mundo sabe, e ser pesquisador. Já sabendo também que pesquisador não é uma área que tenha muitas vagas. Dependendo de onde você for trabalhar, você vai ganhar bem. E principalmente para fazer pesquisa, você tem que ser professor universitário. Então, na verdade, eu meio que já sabia disso por comentários, inclusive de professores. Então, eu não pesquisei muito. 5. Como foi seu primeiro dia de aula? Tem dicas para os calouros? Gente, meu primeiro dia de aula foi o primeiro dia de aula normal. Não teve nada demais. A gente entrou na sala de aula, os professores apresentaram. Todos os primeiros dias de aula de todas as matérias foi igual. O professor chegou, apresentou a disciplina, mais ou menos como que ia ser, e já começou o conteúdo. Nada demais. Sobre seu TCC, já começou a fazer? Qual tema pretende abordar? Então, no meu caso, para bacharelado é obrigatório fazer uma monografia. No meu caso, é seletividade de presas com Furnário Rufus, que é o João de Barro. Então, e para a licenciatura é TCC, que pode ser feito individual ou em dupla. No caso da minha universidade, só tem essas 2 opções. Eu estou fazendo em dupla com um colega meu, e o nosso tema é a preparação dos professores para atuar com alunos de inclusão escolar. 7. Você se considera bom aluno? Uma boa aluna? Eu sempre me considerei boa aluna. Eu nunca fui CDF, eu nunca tirei 100 em todas as matérias. Inclusive, muitas matérias eu cheguei a tirar vermelho no ensino médio, principalmente. Né? No ensino fundamental eu era melhor. Na universidade, eu mantive, assim, de ter boas notas. Eu fiquei com dependência no primeiro semestre do curso, em Química e em Cálculo. Em Química, o professor ele não dava aula para Biologia, ele dava aula para Química. Ele não entendia que que muitas coisas do que ele estava passando não fazia muito sentido para um biólogo saber. E coisas que a gente precisava saber para a área de Biologia, a gente não chegou a ver com ele,
porque o conteúdo que ele estava dando era para um curso de química, na verdade. Então eu tive muita dificuldade com ele e acabei reprovando nessa matéria e eu não fiz a final dele. Então a minha nota foi 2. Eu fui para a final com 4, porque para você ir para a final você tem que ter 4. E daí, como eu não fiz a final, eu acabei ficando com 2. E em cálculo, sempre fui péssima em cálculo, matemática, física, tudo que entra em cálculo. Se misturar letra e número, então não faz sentido nenhum na minha cabeça, simples assim. Então eu tive muita dificuldade. E o nosso professor, ele também, a gente teve alguns probleminhas com ele, então eu acabei pegando dependência, e quando eu fiz a segunda vez, eu passei com exatamente 7, né? Mas esse professor, o segundo professor, ele estava dando aula para nossa turma e ele tentava fazer a gente entender o que aquilo fazia, para que a gente precisava daquilo na biologia. Apesar dele não ter ideia do que ele estava falando, ele tentou buscar coisas que tinham a ver com a biologia para ver se a gente entendia, que foi completamente diferente do primeiro professor. Nosso primeiro professor falava assim: isso não faz sentido para vocês, mas é assim, você só tem que saber que é assim, ponto. Eu não acho que isso é uma boa maneira de se ensinar, mas enfim. 7, agora vamos para 8. Você está 100% satisfeita com o curso que escolheu? Com o curso, por ser biologia e ser a área que eu sempre quis, quer dizer, sempre não, eu queria ser veterinária e mudei para biologia depois. Mas eu entrei sabendo o que eu queria, sabendo o que eu ia encontrar no curso, então sim, eu estou satisfeita. Eu não estou satisfeita com a parte de licenciatura do curso. Essa parte, sinceramente, é horrível, é ridícula. Não dá pra dizer que você tá formando um professor com o conteúdo que a gente teve na licenciatura. Desculpa, mas não. O seu curso tem algum material específico que não tem em outros cursos? Estetoscópio, calculadora científica? Não, o que a gente vê, o que a gente tem é laboratório. Vai ter lupa, microscópio, você vai ter que preparar lâmina, essas coisas assim, para estudar os materiais, mas isso em outros cursos também. A utilização vai ser diferente, vai ser a mesma coisa. A parte de campo, por exemplo, paleontologia, que a gente tem na biologia, o pessoal da geologia também vai utilizar. Então, que eu me lembro, não tem nenhum material exclusivo da biologia, assim, que nenhum outro curso possa utilizar para com alguma outra finalidade. Na sua faculdade, teve trotes? E sim, como foi? Teve trote, eu até participei, mas foi super tranquilo. A gente vendeu mudas de árvores nativas, assim, pedindo doação, né? Daí, dependendo do valor que eles davam, a gente dava a muda em troca. Depois, quem quis, eles sujaram com ovo, farinha, tinta. Quem não quis, não se sujou, e daí o pessoal bebeu. E o que o meu curso também faz todo ano é levar os calouros para a Ilha do Mel. Só que eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo disso em cima da hora e eu não tinha como ir, porque eu não tinha a grana para bancar a viagem, assim, para ir para a Ilha do Mel. Mas é uma coisa muito legal, porque eles não vão lá só para festar e ficar na ilha. Eles fazem caminhadas e os veteranos já vão passando algumas coisas de conteúdo sobre os animais, as plantas que tem lá, é bem bacana. Pena que eu não pude ir, e por vários motivos eu não pude ir nenhum ano, nem como calouro, nem como veterano. 11. Seu curso tem muita matemática? Não muita matemática, mas tem, porque a gente faz o que? A gente tem cálculo integral, diferencial integral 1, que pra mim não faz sentido. Assim, eu sei que a gente usa as coisas lá de log, não, como que é o nome? Enfim, as coisas que tem no cálculo diferencial integral 1, a gente chega a usar isso na ecologia. Só que nem na ecologia, nem no cálculo, aquilo fez muito sentido pra mim, mas é porque eu realmente tenho problema com essa parte. Mas utiliza muito na ecologia, então a gente tem a parte de cálculo, a gente vê alguma coisa em ecologia, mas muito por cima, porque o foco não são os cálculos. Nós temos física para biologia, e também daí é uma física meio que aquela física que a gente tem no colégio na parte de ciências, um pouquinho mais aprofundada, mas nada muito aprofundado, né? Só porque, além de fazer parte da biologia, a gente pode dar aulas de ciência, a gente dá aulas de ciência, então a gente precisa ter uma noção de física também, né? E
E nós temos estatística, né? Porque qualquer trabalho que você fizer, você vai ter que apresentar dados estatísticos, fazer, ver se os resultados que você tem estão estatisticamente, enfim, então você precisa de estatística. Apesar de que eu não aprendi estatística no curso, inclusive quando eu comecei a fazer minha monografia, a primeira coisa que eu falei pro professor foi que ele ia ter que me ajudar nessa parte, porque eu não entendo nada, eu não aprendi na faculdade. E teve um professor de ecologia nosso que falou que quando os mestrandos e doutorandos entram no programa com ele, o que ele faz é, para aula de estatística, e você também tem estatística no mestrado e doutorado, a primeira coisa que ele fala é: peguem os seus dados de laboratório, das suas pesquisas, e levem para as aulas de estatística, porque aqueles dados vão fazer sentido para você. Os dados que tem nos livros muitas vezes não fazem sentido, então você não aprende, você não entende o que você está fazendo. Se você usa os seus dados, você acaba entendendo. E como eu nunca usei os meus dados, para mim realmente não fez nenhum sentido. E nos estágios que eu fiz, eu não cheguei na parte de resultados, de analisar os resultados estatisticamente. Então eu não tive experiência com isso. Uma pena. 12. Geralmente nas faculdades existe o ciclo natural da desistência. A turma começa com 70 alunos e permanece em só 20. Isso aconteceu na sua faculdade? Então, a minha turma de biologia, a que entrou comigo mesmo, a turma da noite, eu acredito que dos 60 alunos que entraram, deve ter uns 15 na faculdade. Isso se chegar a tanto. Pelo menos, acho que uns 10 deve ter, que ainda estão fazendo biologia. O resto desistiu. Do mesmo ano, da turma da manhã, pouco, assim, bem menos desistiram. Eu acho que grande parte da turma permaneceu. E pelo que eu fiquei sabendo dos calouros, os meus calouros, as turmas não esvaziaram tanto. Mas que se formam mesmo, se você pegar as fotos das formaturas da biologia lá na minha universidade, assim, é sempre uns 15, 20 que se formam. E ainda assim, não são as do ano mesmo que deveria estar formado. Tem pessoas aleatórias, assim, de outras turmas, de outros anos se formando. Então, das turmas mesmo que entram, acho que poucos se formam. 13. Quais dicas você daria para quem está querendo começar a fazer o mesmo curso que você? Primeiro, pesquise bem se é o que você quer, a grade curricular do curso, qual o conteúdo que você vai ver nesse curso. E, assim, o mercado de trabalho, o que você pretende ser quando você terminar esse curso? Porque o mercado de trabalho para biólogo não é muito bom, todo mundo sabe disso, o biólogo é super desvalorizado. Nós podemos trabalhar em áreas com muitos outros profissionais, tem áreas em que médicos podem atuar, por exemplo, genética. Genética, um médico pode ser geneticista, um biólogo pode ser geneticista. Na patologia também, a gente disputa com médicos. Na área de botânica, com engenheiros florestais. Enfim, a gente disputa e a gente perde muito, porque o nosso conselho, ele não é muito politizado, ele não é muito de correr atrás dos nossos direitos. Então a gente perde muita coisa. Muito concurso abre com vagas que biólogos podem atuar naquele cargo e eles não abrem vagas para biólogos, então a gente tem que correr atrás do CRBio e exigir que eles vão atrás disso para resolver esses problemas. Então, tem muitos problemas, mas é uma área linda, você trabalha com tudo que está relacionado com a vida, então você tem que entrar também sabendo que você vai ter que, em algum momento, entrar em contato com animais, todos os tipos de animais, eles estejam mortos ou não, né? Então, esse negócio de que biólogo não pode mexer em bichinho, porque é pesquisa científica, a gente lembra, você é biólogo, você está trabalhando com vida. Se você vai fazer um resgate de fauna e não sabe como mexer com o bicho, como coletar o bicho, como é que você vai fazer? Não que você tenha que levar bicho para a sala de aula e ficar lá cutucando o bicho, mas um biólogo tem que saber como lidar com o bicho, né? E isso você tem que exigir, inclusive, do seu curso. O meu curso perdeu muito disso e um dos motivos, um professor falou, ele parou de dar uma disciplina
por causa dos alunos que queriam processar ele a todo custo, porque ele levava alunos para o meio do mato para aprender a capturar bicho. Só que se eu vou fazer um resgate de fauna para salvar a vida do bicho, eu tenho que saber como manipular aquele bicho de maneira que não machuque ele e eu não saia machucada também. Como é que eu vou fazer a coleta de uma cobra para salvar ela se eu não sei mexer com ela? Eu tô correndo o risco de ser picada por uma cobra extremamente venenosa. Entendeu? Então você tem que ter essa mentalidade de que você pode encontrar com isso. Você vai ter que lidar com... Você vai entrar no laboratório, talvez você tenha que mexer com... Tinha uma aluna do meu curso que não podia com minhoca. A gente teve uma aula que tinha que ver minhoca. Ela não foi pra aula, ela tem uma fobia. Então, assim, se você tem fobia, você sabe que ou você vai ter que vencer ou você vai ter que perder conteúdo. Então tem esse tipo de coisa. Você vai ter cálculo, não é só mexer com bichinho. Você vai ver muita química, você vai ver muita genética. Você vai ter que entender isso, não é só... É muito além do que a gente vê no colégio. Uma coisa, tem um livro que tem... Na Saraiva, eu sempre via esse livro para comprar. Esse aqui. É Biologia Campbell e Reese. Gente, eu preciso limpar meus livros, mas eu não tive muito tempo. Esse livro, ele tem meio que todo o conteúdo da biologia mais aprofundado. Assim, a parte de bioquímica, biofísica, que é uma parte bastante complicada para a maioria dos alunos. Então, talvez não adquirir o livro, mas dá uma olhada, vai na livraria, dá uma olhada no conteúdo desse livro, para você ver que não é só aquela coisa bonitinha de mexer com bichinho e plantinha. Tem muita coisa além disso. Tem que tirar essa ideia de que você vai pra lá pra ser esses biólogos que aparecem na televisão que vão lá mexer com bichinho. Que, aliás, eu acho horrível você ficar cutucando um bicho só pra aparecer na televisão. Só pra falar. Enfim, então a minha dica é isso. Pense bem, analise bem o currículo do curso. Veja bem também se aquele curso é bom, se ele vale a pena. Porque tem cursos que talvez não vale a pena você perder 5 anos da sua vida nele, porque os professores, o conteúdo, etc., não é tão bom assim. Mas lembre-se que somente a avaliação do MEC, que é aquela prova que a gente faz, não quer dizer muita coisa, porque aquilo significa que você sabe mais fazer a prova do que o conteúdo, apesar de que quando eu fiz o ENAD, e eu notei que algumas coisas eu não tive na faculdade. Meu curso é um curso bom, o curso de Biologia da Federal do Paraná é bom. Mas teve alguns conteúdos, assim, que eu vi na prova do ENAD que eu olhei assim, nossa, gente, eu nunca nem ouvi falar disso. Acontece. Também não tem como o professor passar tudo, ele escolhe os conteúdos dentro do tempo que ele tem. Também tem que pensar nisso. Mas, enfim, acho que a minha dica é mais essa mesmo. 14. Já ficou em DP? Possui algum método diferente de estudo? Já fiquei em cálculo e química, como eu comentei, foram as únicas DPs que eu peguei durante todo o curso. E perguntou se eu era uma boa aluna. O meu IRA é bom. Ele sempre ficou estava em torno de 8, a última vez que eu olhei. As minhas notas, a maioria fica entre 7 e 8. Raramente tem nota maior que essa. Mas para a universidade, tirar 8 já é bastante. Não é assim uma maravilha, mas não é tão fácil conseguir 8. E métodos diferentes de estudo. O que funciona para mim é eu rever o conteúdo, eu passar a limpo o conteúdo, porque eu preciso escrever para gravar. E uma coisa que eu descobri é que eu explicar o conteúdo para algum colega antes da prova me ajuda a conseguir responder as questões da prova. Lembrando que na universidade, pelo menos na Federal, você não vai ter muita questão de marca X. Dificilmente você vai ter de marca X, um verdadeiro e falso nas provas. As provas são, em sua maioria, discursivas. Então, você tem que saber escrever também. Conseguir escrever era um problema que eu tinha, eu não sabia escrever. E eu aprendi a escrever pro vestibular, porque tinha prova discursiva para entrar, também na universidade. E se você pegar as minhas provas do primeiro ano de faculdade para agora do último, eu melhorei muito na escrita por ser prova discursiva. E você tem que escrever. E porque eu li muita coisa, então
Lembre-se, mesmo que os professores não peçam para você, mesmo que os professores não peçam, procure ler bastante, que ajuda na hora de você responder as provas. Outras dicas. 15 e última. Faça um resumo básico do seu curso para quem estiver interesse em fazê-lo. Tá. Então, o resumo você vai ver bichinhos bonitinhos, principalmente imagens dos bichinhos bonitinhos. Dependendo da universidade que você for fazer, você não vai ter muito acesso a material bom nas aulas, assim, anatomia, por exemplo, aí na Federal, a gente fica com os restos da veterinária e da medicina, então o que a gente vê na aula de anatomia é horrível. Tem coisa que você não identifica se o professor não falar o que é. E te jurar de pé junto que aquilo é aquilo que ele tá falando. Porque já tá muito usado, já tá muito destruído. Então, tem essas coisinhas, né? Então, mas você vai ter anatomia, você vai ter bioquímica, biofísica, que são partes bastante complicadas. A genética, mas é muito, assim, quando você começa a entender bioquímica e biofísica, aquilo passa a fazer sentido pra você. É muito legal, muito interessante. Então, você vai ver bichinhos, você vai ver plantinhas, você vai ver um monte de reações químicas. Você vai ver cálculo. Pega esse livro, tem bastante coisa. É um bom resumo. Olha o tamanho do negócio. Mas sério, gente, você tá trabalhando com vida, tudo que é relativo à vida. Então é muita coisa. Você não vê, você vê muito pouco de tudo. Então você vai se aprimorar depois nos estágios que você for fazendo e nas leituras. Biologia é muita leitura de conteúdo, muita leitura de artigo com pesquisas, porque é assim que você vai aprendendo cada vez mais. Assim, eu não sei como resumir, porque teria que pegar as disciplinas e falar um pouco de cada. Então, você vai ter genética, você vai ter botânica, zoologia, bioquímica, biofísica. Biofísica é basicamente bioquímica, tá, gente? Como funciona o seu organismo, tem fisiologia, né? Como que funcionam os hormônios, como que funciona a tua célula, como que funciona o DNA, como que funciona a divisão celular, como que funciona a reprodução, como que é o desenvolvimento do organismo, da fecundação até a fase adulta, como que funciona a ecologia, as interações entre os animais. Então, basicamente, é tudo que você vê em biologia no colégio, mais um pouco, e bem mais aprofundado, e em pouco tempo. Mas é lindo, é maravilhoso, vale a pena fazer. Eu sou apaixonada por biologia, então, desculpa aí. Mas, assim, é muito bom, mas o curso de graduação é só para você ter uma base do que é. Você vai aprender mesmo nos estágios, dentro dos laboratórios, e de preferência, aproveite bem seus orientadores, os mestrandos e doutorandos que estão lá, os que estiverem disponíveis para você aprender com eles. Leia bastante artigos, é muito importante você, assim, da área que você tem interesse, procurar artigos, principalmente porque a atualização dos livros didáticos é complicada, é demorada, e a tradução deles para português demora bastante. Então, para você ter acesso às coisas mais atuais, você vai ter que saber ler em inglês. Dependendo da área que você for atuar, o inglês não é o principal também. Por exemplo, na área de lepidópteras, na mariposas e borboletas, tem muita coisa em francês, por exemplo. Mas, sim, em geral, em inglês. Então, é bom você já ir aprimorando o seu inglês. Que mais? Aproveite o máximo que você puder dos professores e dos laboratórios que você tiver, porque é lá que você realmente vai aprender. E se você quiser a licenciatura do curso, nenhum curso de licenciatura te ensina a ser professor, te ensina a dar aulas. Eles te ensinam alguma coisa da metodologia, da pedagogia. No meu curso é muito pouco isso, na verdade. Mas tem uma noção do que você pode ter, de onde você procurar.
E você vai aprender dando aula, na verdade. Mas isso não é só no meu curso, só é o curso de licenciatura em geral. Se você conversar com professores formados em diversos lugares, você vai ver que você não aprende a dar aula na faculdade. E o que vai te... E no caso da biologia, no meu curso, o conteúdo que você vai ensinar, você vai aprender nesse núcleo básico dos 3 primeiros anos, que é isso aqui, basicamente. E o dar aulas você vai aprender quando você entrar na sala de aula mesmo. E eu acho que é isso, já tem 25 minutos de vídeo, né? E vocês sabem que eu não edito. Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida sobre o curso de biologia, os comentários aqui embaixo, tá? Eu prometo tentar responder e tirar as dúvidas de todas as que vocês tiverem. Tchau, tchau, pessoas!